Pai querido, obrigado pelo teu amor, que é infinito, que nós não conseguimos compreender, mas que nos reúne aqui nessa manhã. Amor esse, Senhor, que um dia também nos encontrou, nos resgatou, nos deu uma nova vida, nos transformou, a ponto, Senhor, de nós nos rendermos completamente a Ti. Abençoa, Senhor, esse momento de palavra, esse momento de refletirmos a respeito das coisas do Teu reino. Que possamos, Senhor, também percebermos o desafio que Tu tens para a nossa vida nessa manhã. E que saiamos daqui edificados. Saiamos daqui, Senhor, diferentes da forma como entramos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Imagina você que houvesse uma pessoa que constantemente criticasse você. Uma pessoa que constantemente criticasse aquilo que você acredita. Pode ser a tua igreja, pode ser a tua opinião a respeito de determinadas coisas. Uma pessoa que ensina coisas que são contrárias àquilo que você acredita, àquilo que você vive. As coisas que essa pessoa fala, você considera blasfêmia, você considera difamação. Mas essa pessoa tem arrebanhado muitos seguidores. Muitas pessoas estão seguindo esse falso mestre. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Talvez você decidisse combater então essa pessoa, combater as suas ideias, tentar demonstrar para os outros o erro da forma como essa pessoa pensa. Você passa a dedicar então o seu tempo, os seus dias a essa questão. Como derrubar esse indivíduo? Como derrubar essa pessoa? Você tenta combater ele, mas ele tem bons argumentos. Ele convence as pessoas. E você vê cada vez mais gente seguindo ele. Cada vez mais pessoas acreditando nos absurdos que ele ensina, nos absurdos que ele fala a respeito de si mesmo. Essa era a visão que os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei tinham a respeito de Jesus. Eles viam em Jesus alguém que estava blasfemando contra Deus, alguém que estava falando coisas absurdas e que muitos estavam seguindo ele. E por isso eles tentavam tanto combater a Jesus. O texto que nós vamos estudar hoje está no Evangelho de Mateus, o capítulo 22, os versículos 15 até o 22. Se você tem a sua Bíblia, convido para abrir. Mateus 22, do 15 ao 22. E lá está escrito assim: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição?
Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Antes desse texto, nós temos 3 parábolas de Jesus, onde Jesus claramente critica as lideranças de Israel, critica os fariseus, critica os sacerdotes, critica os mestres da lei. Ele critica toda essa gente. Por exemplo, nós temos a parábola dos lavradores maus, a parábola da festa de casamento, a parábola dos lavradores maus, inclusive, nós estudamos há algumas semanas, a parábola das bodas aqui, onde Jesus claramente critica os anciãos do povo, os fariseus, os sacerdotes e tudo mais. Então, os fariseus, eles percebem essa constante crítica de Jesus a eles, e eles bolam um plano para tentar pegar Jesus no erro, para tentar ter provas para prender Jesus, para condenar Jesus. E o que eles fazem? Os fariseus, eles se juntam com os herodianos. Os fariseus e os herodianos, eles se odiavam. Eles eram 2 grupos opostos. Eles não tinham absolutamente nada em comum. Os fariseus eram aquele grupo de pessoas que buscavam seguir a lei de Deus com todas as suas forças. Eles buscavam cumprir toda a lei de Deus, o máximo que eles podiam. E eles, por causa disso, eles desprezavam os romanos, que dominavam o povo de Deus. E os herodianos era bem o contrário. Os herodianos, eles defendiam o Império Romano. Eles eram do partido de Herodes, eles eram a favor da dominação romana. Então, por que esses grupos tão diferentes, tão opostos entre si, se unem? Tem aquele ditado que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E como Jesus criticava tanto todo esse povo, eles acabam se unindo exatamente para tentar derrubar Jesus. Eles acabam se unindo para conseguir ter provas contra Jesus. E eles elaboram uma pegadinha tão esperta que é difícil pensar numa resposta que não comprometa. É difícil pensar numa resposta que não complique a vida de Jesus de alguma forma. Seria uma pergunta praticamente impossível. Eles perguntam se é lícito pagar imposto a César ou não. Por que essa pergunta é tão complicada? Porque, por um lado, se Jesus disser sim, é lícito pagar imposto a César, Jesus vai estar dizendo que César é mais importante do que Deus, que César conseguiu dominar o povo de Deus e, portanto, tem direito a cobrar impostos. E naquela época, o imposto que o Império Romano cobrava sobre os povos que eles dominavam era muito alto. Existiam algumas vantagens em ser dominados pelo Império Romano. Uma das principais vantagens era que havia proteção, então. O exército romano protegia os povos que eles dominavam. E também existia a vantagem de poder fazer comércio dentro do império. Isso facilitava, incentivava o comércio externo dos povos que eram dominados. Mas o imposto cobrado era muito alto. E naquela época o imposto ele só tinha um objetivo, que era encher os cofres do império. Porque o império não revertia em nada esse imposto em favor dos povos que eles dominavam. Hoje em dia, nós pagamos imposto
e se não houver desvio de verbas e corrupção, esse imposto ele volta para nós por meio de serviços, por meio de bens que nós temos direito como cidadãos. Nós temos infraestrutura, nós temos hospitais, escolas e tudo mais. Mas naquela época não tinha nada disso. As pessoas tinham que pagar imposto e não recebiam nada em troca. Então, era um imposto muito pesado, um imposto muito alto. As pessoas tinham dificuldade de pagar, mas apesar disso, elas não tinham opção. Elas não tinham como não pagar o imposto, porque o exército, os militares, eles obrigavam o pagamento dos impostos. Eles forçavam esse pagamento. Então, por mais que existiam benefícios em pagar o imposto, alguns pequenos benefícios em serem dominados pelos romanos, a maioria era, de fato, desvantagem, porque era difícil. Então, se Jesus ele diz que é lícito pagar o imposto, ele estaria dizendo que Deus é menor do que o imperador, que o imperador pode simplesmente vir e dominar o povo de Deus, subjugar o povo de Deus e está tudo certo. Por outro lado, se Jesus ele dissesse não é lícito pagar o imposto a César, então ele estaria com sérios problemas, porque ele seria considerado um rebelde, alguém fazendo uma revolta contra o Império Romano e sofreria as consequências por dizer algo assim. Ele sofreria possivelmente uma prisão, um processo e teria sérias consequências. Então, Jesus ele está entre a condenação do povo judeu e a condenação do Império Romano. Não importa o que ele responde. Por isso que os fariseus e os herodianos se unem contra Jesus. Porque se Jesus falar a favor de César, os fariseus estão ali para condenar Jesus dentre os judeus. E se Jesus falar a favor falar contra César, os herodianos estão ali para condenar Jesus também, por ir contra o império, por ir contra o governo daquela época. É interessante que os fariseus e os herodianos, eles vêm bajulando Jesus. Eles vêm dizendo, mestre, você é verdadeiro, você ensina o caminho de Deus, você não se importa com a opinião dos outros. Eles vêm bajulando, vêm tentando acariciar o ego de Jesus, e daí soltam essa pergunta cheia de maldade. E Jesus, ele percebe essa maldade. Obviamente, Jesus era muito sábio. Jesus, ele percebe a intenção dessas pessoas que estão questionando ele. E por isso chama eles de hipócritas. Hipócrita porque simplesmente eles estão ali para conseguir provas para ir contra Jesus, para conseguir uma forma de acusar Jesus. Então, Jesus, percebendo esse dilema sobre o qual ele é colocado, ele também age com muita sabedoria. E aqui eu abro um parênteses, mas muitas vezes nós cristãos também somos colocados diante de perguntas difíceis. Também nós cristãos estamos muitas vezes entre o que é certo diante de Deus e o que os homens acham certo, o que a sociedade acha certo. Muitas vezes nós também somos colocados no meio de discussões sociais, no meio de discussões políticas e situações muito próximas a isso que Jesus teve que enfrentar. Onde, por um lado, nós temos a nossa fé, por outro lado, questionamentos da sociedade, que pode receber mal aquilo que nós cremos. E a pergunta que fica para nós é se nós estamos preparados para responder a esse tipo de questão. Se nós estamos preparados para esse tipo
de coisa. Jesus, ele percebe a pegadinha que fazem para ele. Ele percebe a armação. Ele percebe essa hipocrisia. E então, ao invés de simplesmente responder à pergunta, Jesus, ele faz outra coisa. Ele pede que lhe tragam a moeda com a qual é pago o imposto. E trazem a ele um denário. O denário era a moeda que valia o equivalente a um dia de trabalho braçal. E ele responde com uma nova pergunta. De quem é a imagem e a inscrição gravadas nessa moeda? E todos respondem, de César. Os próprios inquisitores de Jesus, eles respondem, é de César. E então Jesus, ele faz um jogo de palavras que é muito interessante. Quando ele diz dar a César o que é de César, na verdade, a tradução melhor não seria dar a César o que é de César, deem a César o que é de César. Os inquisitores de Jesus perguntaram se era lícito dar a César o imposto. E Jesus, ele responde com a palavra devolver. Devolvam a César o que é de César. Isso a gente não percebe no português, porque a tradução ela não chama atenção para isso, mas no grego, no original, fica claro que Jesus, ele responde com uma palavra que significa devolver. Tem um sentido maior de devolver do que simplesmente de dar ou de pagar. Até aqui, devolvam a César o que é de César. Jesus, ele tinha satisfeito os herodianos. A resposta de Jesus dizia aquilo que os herodianos queriam ouvir. Sim, é lícito então pagar a César o imposto, ou devolver, como Jesus diz, né? E os fariseus, então, ouvindo apenas essa parte da resposta, eles teriam argumentos para condenar Jesus. Dizer, afinal de contas, você está submetendo Deus à autoridade de César. Mas ainda Jesus, ele continua a sua resposta. Ele diz, dai ou devolvei a Deus o que é de Deus. E respondendo dessa forma, Jesus não apenas agrada aos fariseus também, mas Jesus submete a autoridade de César à autoridade de Deus. Porque aqueles que estão perguntando, então, se é lícito pagar o imposto, eles precisam, com a resposta de Jesus, eles percebem que eles precisam sim pagar o imposto a César, mas que eles também precisam se submeter à autoridade de Deus. Mas o próprio César, que recebe os impostos, também ele precisa se submeter à autoridade de Deus. Nem mesmo César é superior a Deus. E naquela época, o culto ao imperador era muito comum. O imperador era visto como uma pessoa divina. E Jesus, então, ele deixa bem claro, ele submete a ordem correta das autoridades. Deus está acima de César. E de nós, o povo, então nós estamos sob o domínio de César, mas também sob o domínio de Deus acima de todas as coisas. Paulo vai dizer, em Romanos 13, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, toda autoridade vem de Deus. Nós devemos nos submeter às autoridades. Fica claro aqui que Jesus, ele não está apoiando o Império Romano. Ele não está apoiando a opressão que o Império Romano exerce sobre o povo judeu. Pelo contrário, Jesus, ele coloca o imperador abaixo de Deus.
E isso ninguém consegue questionar. Por isso, aquelas pessoas ali que questionaram Jesus se admiraram com a resposta de Jesus. Porque é de fato uma resposta genial. Jesus, ele escapa da armadilha que colocaram para ele e ainda coloca as coisas no seu lugar certo. Ele coloca a autoridade de Deus acima de todas as coisas. Isso significa que também César, também o imperador, precisa responder diante de Deus sobre aquilo que ele faz, sobre a forma como ele governa, sobre a forma como ele age enquanto imperador. Ele não é todo-poderoso, ele precisa se submeter a Deus. Então, os governantes, eles também possuem um dever de agir em favor da população que eles governam. Da mesma forma como os cidadãos possuem deveres para com os governantes, o cidadão possui dever para com a sociedade em geral, onde todos devem contribuir com o seu trabalho, contribuir com seus impostos para a construção de uma sociedade mais justa e melhor. Também os governantes devem receber esses impostos e aplicar em benefício da população, e em benefício de toda a população, e não apenas parcelas da população. Porque todos esses deveres, tanto de governantes como da população, são colocados por Deus. Porque toda autoridade procede de Deus. E aqui a gente tem um texto que nos ajuda a trabalhar muitas questões sociais e políticas no nosso tempo, no nosso mundo. Reconhecer que Deus é a autoridade sobre todas as autoridades significa que as autoridades precisam se submeter a esse Deus, se elas querem, de fato, cumprir com o seu papel, cumprir com aquilo que elas são chamadas por Deus a fazer enquanto autoridades. Mas tem uma outra questão nesse texto, que muitas vezes não fica muito clara na nossa leitura. Quando Jesus pega aquela moeda, ele pergunta, na minha tradução diz de quem é esta figura, mas uma tradução melhor seria mesmo de quem é esta imagem. De quem é esta imagem que está nessa moeda? E as pessoas respondem, de César. Então, podemos concluir que as pessoas devem devolver a César a imagem de César. Devolvam, pois, a César a imagem de César. Da mesma forma, quando Jesus diz, e a Deus o que é de Deus, a gente pode pressupor a palavra imagem aqui também. Devolvam a imagem de Deus a Deus. Devolvam a imagem de Deus a Deus. Deus, ele é dono de todas as coisas. Dar a Deus o que é de Deus significa dar tudo para Ele. Deus criou todas as coisas, nada do que existe existiria se não fosse por Deus. Mas dar a imagem de Deus a Deus, a gente precisa lembrar lá de Gênesis 1. Quem é a imagem de Deus? O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Jesus está dizendo aqui que nós devemos dar a imagem de Deus a Deus, Ele está dizendo, na verdade, que nós devemos dar a nós mesmos a Deus. Nós devemos render a nossa vida, nós devemos render quem nós somos a Deus. Muitas vezes, nós queremos viver sendo apenas imagem de nós mesmos. Nós queremos viver pensando apenas em nós mesmos.
vivendo a vida de acordo com os nossos próprios valores, com as nossas próprias escolhas, com aquilo que a gente acha importante. E quando a gente faz isso, a gente se distancia de Deus. A gente se esquece que somos imagem de Deus. E enquanto imagem de Deus, nós devemos render a nossa vida nas mãos de Deus, entregar a nós mesmos. E isso é um gesto que exige muita confiança. Entregar a nossa vida nas mãos de alguém é um gesto de muita confiança. Não é fácil, não é uma decisão simples. Mas Deus, Ele nos chama a nos entregarmos nas suas mãos, porque nas mãos de Deus nós estamos protegidos, nós somos muito bem guardados. Nas mãos de Deus nós estamos próximos de Deus, próximos da fonte da nossa vida. Então, muito antes de ser apenas uma discussão a respeito de política, esse texto aqui, ele é uma discussão, ele é um ensinamento de Jesus a respeito de se nós somos capazes, de se nós temos entregado a nossa vida nas mãos de Deus. Porque nós queremos ter o controle da nossa vida. Nós queremos ter a nossa vida nas nossas próprias mãos. Nós queremos decidir por nós mesmos o que é melhor para nós. E quando a gente faz isso, a gente se distancia do nosso propósito, sermos criados à imagem de Deus, sermos representantes de Deus e devolvermos a Deus o controle e o senhorio da nossa vida. Nós somos imagem de Deus. Nós devemos dar a Deus a imagem que é de Deus. Nós devemos dar a nós mesmos a Deus. E as pessoas que questionavam Jesus, elas ouviram isso e elas entenderam. E elas se admiraram. Diz o versículo 22, ouvindo isto, se admiraram. Mas depois de se admirarem, o que elas fazem? Deixando, foram embora. Ou seja, elas ouviram que precisam entregar a sua vida nas mãos de Deus, da boca do Filho de Deus, e se admiraram tanto com a resposta que Jesus deu, mas não souberam fazer aquilo que Jesus desafiou eles a fazer. Pelo contrário, eles foram embora, eles viraram as costas para o Filho de Deus. A pergunta que fica para nós hoje é se nós também queremos deixar a Jesus e irmos embora, ou se nós vamos aceitar esse convite, esse compromisso de dar a Deus o que é de Deus, de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Jesus hoje está nos convidando, Ele está fazendo esse convite a cada um de nós. Vamos deem a Deus o que é de Deus, devolvam a Deus a imagem que é de Deus. A gente tem a opção de, como os fariseus e os herodianos, se admirar, pensar, nossa, que resposta inteligente que Jesus deu, que resposta sábia, admirar a resposta e ir embora. Ou então, cumprir aquilo que Jesus nos desafia a fazer. Dar a César, ou devolver a César o que é de César, e a Deus entregar a nós mesmos, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. O que você vai fazer? Você tem dado a sua vida a Deus? Você tem rendido quem você é nas mãos de Deus? Ou você prefere ser apenas imagem de você mesmo e viver individualmente, sozinho, separado de Deus?
Como você prefere viver? Como você quer viver? Caminhando com Deus, dia após dia, estando com Ele, estando entregue às suas mãos? Ou você prefere deixar e ir embora? Que você possa pensar nessa pergunta. Que você possa responder ela do jeito que Deus gostaria que você respondesse. Entregando a sua vida nas suas mãos. Abaixa a tua cabeça. Pai querido, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Nós queremos devolver, Senhor, a tua imagem a ti. Obrigado, Senhor, que tu nos criaste a tua imagem e semelhança. Perdoa-nos quando muitas vezes nós distorcemos essa imagem, buscamos outras coisas para espelharmos a nossa imagem, pessoas, a nós mesmos, falsos deuses. Que a gente possa, Senhor, ouvir de fato essa história de Jesus e reconhecer que nós precisamos entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos a Ti, Senhor. Porque nada do que temos ou somos vem de nós, é obra nossa, mas é tudo presente das Tuas mãos. É tudo dádiva Tua, ó Senhor. Não é fácil nos entregarmos a Ti. Exige muita confiança, muita abdicação. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos confiar em Ti. Aceita, ó Deus, a nossa oferta verdadeira, a oferta da nossa vida nas Tuas mãos. Amém.